E aí, galera, como é que tá? Tudo certo? Maurício Macedo aqui. Eu estou na minha casinha, protegido da chuva, do carnaval, mas feliz, quem vai curtir o carnaval curta com sabedoria, com tranquilidade, sem fazer merda. Ué? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo e ajuda esse querido nordestino, esse coitado, a chegar à sua marca de inscritos no YouTube, para ele poder, né? E curte o vídeo e comenta aí embaixo o que você vai achar. Eu encontrei aqui no YouTube, lógico, né? Eu vou encontrar onde mais, pô. Um vídeo interessante, me fez repensar as 10 convocações bizarras da seleção brasileira, do canal Go Out Futebol. Vamos dar uma zapiada aqui, né? Porque eu já tenho até uma aqui em mente. Um atacante que eu me lembro, o cara... Puta que pariu. Já tá tudo certo? Vai! Vira e mexe, a seleção brasileira é convocada e vários nomes acabam deixando a torcida incomodada. Nem sempre os melhores jogadores são convocados, mas nesse vídeo eu vou trazer as convocações mais bizarras com contexto histórico para você. Então bora pro vídeo. Vini Morrades. Calma. Fala, meus cabrito. Beleza, eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui no Gol, a gente vai conversar sobre os piores convocados da seleção brasileira, só que com contexto, né? Explicando a convocação, escalonando do 10º até o primeiro lugar, tá? Tem até campeão do mundo aqui e eu vou explicar cada um pra vocês, tá? Só peço pra vocês. E eu vou dar minha opinião, se eu concordo, se eu discordo. Normal, né? Você deixar seu gostei, que é muito importante, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a 10ª posição, que para muitos é o pior jogador que já jogou na seleção brasileira, mas existe contexto. Então, no 10º lugar temos aqui Afonso Alves. Esse que eu tava pior aqui, ó. Ei! Tava me lembrando desse cidadão bem aqui. Me lembrava das cores do time que ele jogava. Eu não sei se era o... Não, cara, como... da Holanda, velho. Que esse cara... Eu sei que ele marcou muito gol lá, mas, bicho, eu até paguei pau. Eu disse assim, não, porra, ele tá vendo jogadores, né, em todos os cantos do mundo, né? Tudo bem que a Holanda não é um lugar pra se menosprezar. Tem um futebol de respeito lá. Mas assim, levou um centroavante que tinha, sei lá, mais de 30 e poucos gols, uma parada assim. E o cara, eu fiquei assim, porra, um centroavante, cobrador de falta, tudo. Bora ver, né, ué? Quando ele foi... Sim, para muitos o pior jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Mas ele tá na 10ª posição justamente pelo contexto. Porque apesar de ser um jogador ruim, na época, em 2007, quando ele foi convocado, inclusive, ele é campeão da Copa América pela seleção, tá? Mas foi campeão. O Afonso Alves foi convocado pelo Dunga. Só que ele tinha feito 34 gols em 30 jogos pelo Hirive no campeonato holandês. Então, a convocação dele... Faz um certo sentido, né? O Dunga ir buscar um centroavante. Ninguém conhece. O Afonso Alves, blá, blá, blá. Mas o cara marcou essa renca de gol. E se o cara, por exemplo... tem um brasileiro lá na puta que pariu. Sei lá, onde é que... Não sei, lá... Cara, é foda. Porque, por exemplo, o Afonso Alves jogava numa liga legal, que era Eredivisie, fez muitos gols, era cobrador de falta. Então, assim, era questionável? Era, porque não era uma liga das principais da Europa, mas era na Europa, na Holanda. Tudo bem que não era um time grande da Holanda, né? Mas, pô, o cara fazer 30 caralhada de gol e o cara não, pelo menos convocar ele para um amistoso ou para um jogo de eliminatória, seria muita, né? Tendo esse ponto de vista, eu tava colado com o Dunga. Era justificada, entendeu? Até fazia sentido. Fazia. Então, por isso, o Afonso Alves ficou na 10ª posição aqui, não na primeira, beleza? Na 9ª posição a gente tem aqui o primeiro que jogou Copa do Mundo e é o lateral direito Zé Carlos. Ele foi vice-campeão da Copa do Mundo em 98 pela seleção brasileira. Já ouvi falar, mas não sei quem é. Zagallo. Os laterais do Zagallo na época eram o Cafu, que era o titular, e o possível reserva era o Zé Maria, só que o Zé Maria se contundiu pouco antes da Copa e o Zagallo passou a convocar o Zé Carlos, que era lateral direito do São Paulo. Um ano antes da Copa, o Zé Carlos jogava na Matonense, jogando o Campeonato Paulista. Ele jogou a 2ª divisão pela Matonense, subiu, e aí o São Paulo contratou ele. Então, assim, já é um jogador que explodiu mais tarde. E pela lacuna deixada pelo Zé Maria, o Zé Carlos foi testado e foi convocado para a Copa do Mundo e entrou em campo na semifinal contra a Holanda.
Ah, mas aí beirou a necessidade do técnico, não é isso? Porque, pô, se ele não tinha opção e o cara que ele iria convocar se contundiu e ele a melhor opção que ele tinha era o Zé Maria, ou o Zé Carlos, no caso, ele ia fazer o quê? Não tinha outras opções na época? Onde o Brasil acabou se classificando depois de empatar em 1-1 na prorrogação. Então o Zé Carlos está na nossa 9ª posição. No 8º lugar temos aqui Adriano Gabiru. Sim, o Gabiru jogou na seleção brasileira e foi no ano de 2003 convocado. Não sabia. Não sabia. Será que foi pelo... Quê? Adriano Gabiru? O cara que marcou o gol do Mundial do Internacional lá contra o Barcelona? Pelo Carlos Alberto Parreira, que estava naquele período pós-penta até 2006 ali, quando aconteceu o quadrado trágico. Cara, porque, maluco, é complicado a gente autoavaliar um jogador de futebol pela seguinte questão. Tem muito jogador ruim de futebol, cara, que ganha um absurdo de salário e tudo. Beleza, tem um empresário bom. O cara é desenrolado. Mas assim, tem uns caras que são muito bons de bola que não conseguiram chegar ao estrelato, né? No seu auge da sua carreira dentro das 4 linhas. E é complicado, velho. Porque assim, às vezes a pessoa tem a oportunidade e não consegue agarrar ela da melhor forma possível. Não sei se vocês conseguem me entender. Porque assim, não tô dizendo que é o caso do Adriano Gabiru aqui, mas ele apareceu em pontos, né, chaves da carreira dele. Ele foi pra seleção, ele marcou o gol da final do Mundial lá. Ele é só lembrado por isso? Tudo bem. E olha que eu nem sabia que ele tinha ido pra seleção aqui. O cara que tá falando aqui, do canal Goat, sei lá como é que pronuncia isso. Falando isso, eu vou fazer mais aula de inglês e eu vou botar aqui no canal. Eu vou aprender a falar inglês, que eu já tô de saco cheio. Eu vou ler uma parada aqui em inglês, eu tenho que traduzir, ou às vezes não dá tempo, eu tô gravando, eu tenho que ir lá pegar o celular pra tá vendo o que significa. Eu vou aprender. Eu tô velho, mas eu vou aprender mesmo assim. Eu não sou filho, né? Outras pessoas podem aprender porque eu não posso. Vou aprender inglês, vou querer aprender francês, vou querer aprender espanhol. Escreve o que eu tô falando. O Parreira foi testando alguns jogadores e o Gabiru era um jogador que até na época era só conhecido como Adriano. Eu até perdi meu raciocínio. Idiota, pulou de uma coisa pra outra, mas eu vou voltar meu raciocínio aqui depois. Era um jogador que estava com destaque no Atlético Paranaense, mas nada de espetacular, estava jogando bem. E aí foi convocado, né, e chegou a entrar em campo. Embora tenha sido numa derrota, né? Foi numa derrota para Camarões na Copa das Confederações. Gol do Eto'o, o Gabiru entrou em campo pela seleção brasileira. Mas nada que justificasse realmente uma convocação. Mas, aqui, abre um parênteses, embora eu até entenda, assim, que eu coloco aqui no piores convocações, eu acho que antes os técnicos tinham mais liberdade, se sentiam mais livres para convocar quem eles quisessem. Hoje eu acho que já é meio fechado isso aqui, tá? 7ª posição aqui para Alex. É uma parada assim mais de, ó, fulano lá tá jogando muita bola. Não deixa de convocar ele. Até teve umas treta aí com o Gerson quando ele tava jogando no Flamengo e tal, que ele não ia, não sei o que, papapá. A CBF disse que ele não ia ter mais oportunidade na seleção. Uma frescuragem assim, entendeu? Mas tem isso sim, com certeza. Tem hoje em dia tem um peso muito grande a convocação ou não convocação de um jogador, até porque é muito fechado ali a parada, quando um técnico ele fecha com alguns jogadores, eu até entendo o técnico também, o cara tá convocando um monte de jogador e depois convoca um cara que explodiu um mês, entendeu? Aí tem um cara que não tá jogando tanto, mas ele se identifica com aquele jogador no esquema tático dele. Vai ser técnico da seleção brasileira na questão da responsabilidade de treinar, de convocar, é foda, bicho. É foda, porque o cara tem que ter peito. Muralha. Sim, Alex Muralha jogou na seleção brasileira, foi convocado pelo Tite 2 vezes em 2016 e uma vez em 2017. Mas vamos ser bem sinceros. Muralha foi um bom goleiro em um curto período ali. Ele foi. Quando ele foi do Figueirense pro Flamengo, ele teve um períodozinho ali de glória ali no Flamengo. Ninguém vai dizer que não teve, porque teve sim. Tem aqui, tá mostrando até uns lances aqui. Depois é que foi aquela desgraça toda. Ele defender, não saber cair só num canto pra defender pênalti contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. E depois, meu irmão, ele foi só, infelizmente, ladeira abaixo. Quando ele era goleiro do Flamengo. Olha, eu vou até entender. Assim, o Muralha vivia bom momento, tá bom? De verdade. Ele vinha bem do Figueirense, e aí veio pro Flamengo e tal, vivia bom momento, titular e tal. Depois acabou tendo os problemas, foi reserva do Paulo Vitor, etc. Oi. Mas o Muralha, o que me incomoda nessa situação é, quem tava melhor que o Muralha na época? O Vanderlei no Santos, o Fábio no Cruzeiro, desesperadamente acima do Muralha, e eles nunca foram chamados. E o Tite resolveu chamar o Alex Muralha. Então... tem esse lado também, cara. Na época, se tinha esses goleiros aí com um certo auge da carreira deles, né? Deveriam também ser
olhado pelo técnico. Mas que Muralha também teve um momentozinho ali legal no Flamengo. Ele teve. Não tô falando isso porque eu sou flamenguista, não. É porque teve sim. Depois foi a desgraceira do Mojó. Por isso que ele tá aqui um pouquinho mais alto que as outras posições, na 7ª posição, o Alex Muralha. 6º nome, mais um de Copa do Mundo, o zagueiro Henrique. Eu não acho o Henrique um mau zagueiro, tá? Eu acho um zagueiro legal, acho que um zagueiro ok. Não, se eu não me engano, o Henrique foi até pro Barcelona, cara. Foi não? Jogou no Barcelona até. Mas o Henrique, em 2014, o Felipão levou ele pra Copa do Mundo. Enquanto todo mundo pediu uma convocação do Miranda, que tava jogando demais no Atlético de Madrid. Todo mundo pedindo uma chance pro Miranda, uma chance... Foda é isso, né, cara? Porque sempre quando tem um jogador assim que, por exemplo, no caso do Muralha, do Henrique, sempre tem um concorrente ou alguém que tá jogando no mesmo nível ou mais, por mais tempo. Tem um... Porra, como é que é? Porra, cacete, esqueci a expressão que eu tenho que falar aqui. Ele tem consistência na posição dele. Ele tá jogando bem, vai fazer uns 2, 3 meses jogando legal, sem ter problema nenhum, entendeu? Não foi só aquele boot. Porra, tá jogando aqui 2, 3 jogos legais e o cara, fica de olho nele aí. Tem esse lado também. Chance pro Miranda. E o Felipão, do jeito dele, né, turrão, resolveu bancar o reserva do Napoli, que era justamente o Henrique, que estava na reserva do Napoli, e o Napoli não vivia um grande momento também. Mesmo assim, o Felipão bancou a convocação do Henrique, que era um zagueiro de confiança dele, parça dele, da família Scolari, tinha jogado com ele no Palmeiras, etc. E aí ele levou o Henrique. Tem isso também. Não é à toa que o Tite, ele virou um meme aí, porque coloca só aqui, Cássio, Corinthians, Fagner, tem isso, cara, tem isso. O cara se identifica com o jogador lá naquele time que ele é muito bem representado pela torcida, por ter ganhado o título, vice-versa, entendeu? Tem isso aí, cara. Isso aí existe. Não tem como o cara, tem um cara lá que eu sei que ele vai entregar aquilo que eu quero porque ele já entregou no clube no qual eu já fui treinador. Tem isso também, né? Tem isso. Para a Copa do Mundo, por isso que o Henrique está aqui na 6ª posição. 5º lugar, mais uma invenção do Dunga. Essa aqui, realmente uma baita invenção. Em 2015 tivemos a Copa América Centenário, que foi disputada nos Estados Unidos. E aí o Dunga convocou o Jefferson, que tinha meses de profissional no Internacional. Simplesmente convocou, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a família toda do Jefferson, e aí ele foi para a Copa América Centenário, né? Não jogou, e depois disso nunca mais jogou pela seleção, perdeu espaço no Inter, e hoje, se eu não me engano, ele joga no futebol da Bulgária. O Jefferson O Dunga tinha essas peripécias, né, cara? Ele tinha esse negócio, vou levar alguém que... Acho que na cabeça dele ele pensava assim, vou levar esse jogador aqui. Se ele explodir, fui o primeiro a convocar. Eu que, meu olho aqui, fui eu que, né? Acho que ele passava isso na cabeça do Dunga, sei lá. Fui eu que estourei o moleque. Eu que trouxe ele pro futebol, né? Na visão do futebol do mundial geral. Seleção brasileira, né, mano? Porra, quem não vai olhar? Perdeu no mundo do futebol, nunca... Eu vou te confessar que eu não sei nem quem é, desculpa. Não acompanhei essa Copa América aí, centenária aí, porque eu tava com tanta raiva do Brasil nessa época que... se firmou em nenhum time que ele passou aqui. 4º lugar, o nosso capitão da Copa das Confederações de 2001, que o Brasil terminou na 4ª posição, perdendo para a Austrália, inclusive. O capitão daquela seleção era o intrépido Leomar, o popular volante... Não faço ideia, não vou nem opinar. Nota 7, segundo quem convocou ele, que era o Leão, que tinha sido técnico do Leomar no Sport. Depois de muitos anos, o presidente do Sport na época falou que tinha dado uma comissão para o Leão chamar o Leomar para a seleção brasileira. O Leão desmentiu, mas essa história virou folclore. O Leomar, que era um volante ok, né? Era um volante ali nota 7 para clubes do futebol brasileiro, não foi nada de espetacular na seleção. E o que pesa mais além de tudo isso é que ele foi capitão da seleção brasileira que o Leão chamou. E além de tudo, após essa... Parece que a parada foi... O Pix foi bom. O Pix foi, me leva, quero abraçadeira. No futebol, meu amigo, não sei não. Copa das Confederações, esse fiasco, porque tudo bem que só podia convocar jogador que estava todo no Brasil, né? Não podia convocar Ronaldo. Não podia convocar... então tinha esse, né? Os caras, Roberto Carlos, etc. Rivaldo. Então, por causa dessa fiasco na Copa das Confederações, o Leão foi demitido da seleção brasileira. E aí o Felipão assumiu no lugar dele. Abrindo o nosso top 3, na 3ª posição, temos aqui o Leandro, atacante, que hoje joga no futebol japonês, se não me engano, no Kashima Antlers. O Leandro foi convocado em 2013. Ele era jogador do Palmeiras. Você fala, jogador do Palmeiras convocado. Beleza, tudo bem. Ele era artilheiro do Palmeiras, inclusive. Então mereceu a convocação. Não, o Leandro não mereceu a convocação. O Leandro começou no Grêmio, foi pro Palmeiras, passou no Santos, rodou e está no futebol japonês. É
É um jogador ok, tá? Nada de espetacular, mas nada de, olha, horroroso e tal. Mas o Leandro, quando ele foi convocado e era artilheiro do Palmeiras, o Palmeiras estava na Série B. Então o Felipão convocou um jogador da Série B para jogar pela seleção brasileira. Tudo bem que foi num jogo contra a Bolívia, né? Foi num amistoso, que o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar jogaram juntos, inclusive. Mas o Leandro entrou em campo pela seleção brasileira convocado pelo Felipão, sendo jogador da Série B. E diferente do Marcos, tá? O Marcos foi convocado como jogador da Série B, mas ele tinha sido penta, então ele continuou no gol da seleção por um período, estando no Palmeiras, que estava na Série B. Mas o Leandro não. O Leandro não tem esse contexto do Marcos para... Pelo amor de Deus, né? Comparar o Marcos, um dos maiores goleiros que já atuou aqui no país, vestiu a camisa do Palmeiras uma única, sei lá, me desculpar. Eu vou concordar em algumas coisas assim, beleza e tal, mas o Marcos, Leandro, nem aparece aqui, desculpa, tá? Justificar essa... Só a comparação na questão de ter jogado a Série B e tá na seleção. Só isso. Porque Marcos é, porra, ídolo do Palmeiras, mano. Campeão do Libertadores, multicampeão aí, campeão, penta, titular da seleção brasileira, da seleção brasileira de 2002. Não era nem pra tá comparando um negócio desse. Convocação. Na segunda posição, temos aqui um campeão do mundo. Sim, o Kleberson. Pô, mas o Kleberson... Ah, peraí. Aí eu vou, peraí. Não mereceu ser convocado em 2002? Sim, mereceu. Foi uma surpresa da lista do Felipão, mas mereceu. Agora, o Kleberson convocado para a Copa do Mundo de 2010 não entra na minha cabeça até hoje. O Kleberson, ele não vinha bem, né, no Flamengo na época, que era o clube que ele estava defendendo, né? O Kleberson, depois da Copa de 2002, ele continuou no Atlético Paranaense, foi muito bem. Em 2003 ele vai para o Manchester United, onde é apresentado junto com o Cristiano Ronaldo, sendo ele, Kleberson, a grande estrela. Passa alguns anos no Manchester United, não se firma, volta ao futebol brasileiro, vai para o Flamengo, não se firma, era reserva do Flamengo. O Dunga convoca o Kleberson para um amistoso, se eu não me engano, contra a Lituânia, onde o Kleberson quebra o braço, ou luxa o braço e tal. E a partir dali, eu lembro na época eu comentei com meu irmão, se não me engano, eu falei assim, o Kleberson vai pra Copa do Mundo, o Dunga vai convocar ele porque ele se machucou se doando pela seleção brasileira. Ô, cara, o Kleberson é um jogador que, porra, ele foi campeão no Flamengo, acho que brasileiro, se eu não me engano, acho que não. Não sei. Ele teve uns momentinhos no Flamengo assim legalzinhos. Se for nesse período mesmo aí, eu concordo contigo. De fato, ele não tinha aquele... Sabe? Porque nessa época a seleção brasileira, o Dunga, meu Deus do céu, cara, o Dunga tinha umas invenções assim, ele inventava umas paradas que eu não... Tem hora que eu fico assim me perguntando na época, né? Por quê? Como? Pra quê? Né? Dito e feito. Concordo contigo. Nessa época aí, o Kleberson, reserva do Flamengo, foi convocado para a Copa do Mundo de 2010 pelo Dunga, por causa desse jogo, desse amistoso, desse intrépido amistoso aí contra a Lituânia. E em primeiríssimo lugar, uma invenção do Tite, tá? Bom jogador, mas que nunca justificou uma convocação. Vamos ver se é do Corinthians. Vamos ver se é do Corinthians. Para a seleção. E eu tô falando do Tyson, tá? Acho o Tyson um bom jogador de verdade. Mas o... não, assim, ele é um bom... Eu pensei que era alguém do Corinthians. Mas o Tyson, de fato, cara, ele é um cara assim que, porra, lá no Shakhtar Donetsk ele foi um puta jogador. No Inter voltou, não deu. E ser convocado, mas foi convocado. Ele foi uma invenção do Tite, porque assim como a gente fala do Leomar, o Tyson foi uma invenção. O Tite convocou o Tyson para o ciclo da Copa do Mundo de 2018. Então, entre 2016 e 2018, o Tyson entrou em campo em 7 oportunidades, sendo sempre o reserva do Neymar. Obviamente que o Neymar era grande estrela, o Tyson não ia entrar muito mesmo. Mas o Neymar se machuca antes. E pra suprir, porra, é foda. Foi igual em o Bernard lá na Copa de 2014. O Bernard tá no nível do Neymar. Não tá. Tinha jogador no nível? Não tinha, mas tinha que ter alguém ali, pelo menos, ó. Hoje em dia tem o Rodrigo, o Vinícius Júnior passou até do nível do Neymar num certo período na Copa do Brasil, na Copa do Mundo, porque ele conseguiu encontrar ali um espaço para ele dentro da seleção brasileira. O Tite foi obrigado a arranjar esse espaço para ele, porque ele tava jogando muito, ele tá jogando muito. Inclusive, hoje vai ter jogo do Real Madrid já, da Liga dos Campeões. O cara tá destruindo, mano. Então, não dá nem pra comparar. Eu sei que a seleção tinha que ter um reserva pro Neymar. Tem que ter, né? Porque o Neymar já tá jogando. O Neymar é um jogador extraordinário. Já teve momentos mais fodas, mas Neymar ainda é um jogador que decide. E o Tyson, pra mim, de fato, como ele tá falando aqui, eu acho que talvez eu inverteria aí, né, a parada aí. Eu acho que eu botaria, sei lá, mano, em primeiro lugar, eu acho que eu colocaria
Porra, o Afonso Alves, ele é bizarro, a parada do Afonso Alves é bizarro. Da Copa. E aí, o reserva precisaria ser um jogador importante. Porque já tivemos jogadores aqui que marcou gols a rodo aí, mano. Teve um tempo que o Romário tava aqui no Brasil e não foi convocado, marcou mais de 30 gols. Kleber Pereira mesmo, maranhense, jogava no Santos, marcou gol pra cacete aí uma época aí, não foi convocado. Não lembro desse cara ser convocado pra seleção brasileira. Então... E o Tite não confiava no Taison para ele ser esse jogador. Então, a convocação do Taison para a Copa do Mundo, até hoje, é injustificável. Não tem um motivo. O Taison não... Como for para a Copa do Mundo, é uma parada que pesa mais. Entrou em campo na Copa, não se sabe por que o Taison foi tão bancado pelo Tite assim, se é uma promessa de quando eles estiveram juntos no Internacional lá no passado. Talvez, cara, talvez. Isso no futebol existe, cara. E tal. Mas assim, o fato de ser... Existe em todo lugar que trabalha, né? Tudo quanto é lugar existe a palavra peixada. Um bom jogador, mesmo assim, era injustificável. Tinha o Dudu, que estava 1000 vezes melhor no Palmeiras. O próprio Luan, que estava muito melhor no Grêmio do que o Taison, mesmo sendo Dudu, cara, Dudu do Palmeiras. Que estava melhor. Dudu do Palmeiras é um dos jogadores mais injustiçados na seleção brasileira, porque o que Dudu joga pra caralho aí, tipo, não é um extraordinário jogador. Não é, mas ele tem uma frequência, assim, ele tem uma frequência de jogos... Ele se machuca muito pouco, Dudu, e vem sendo campeão todo ano aí pelo Palmeiras, e ele nunca é lembrado na seleção brasileira, cara. Que loucura. Então, assim, nenhum cara justificava uma convocação menos do que o Taison, de quem estava selecionável ali. Mas o Tite bancou o Taison e foi com ele até cair nas quartas de final. Esse é o top 10, você concorda? Cara, eu concordo, só trocaria ali algumas posições, mas... Cara, é foda. Futebol, em qualquer lugar, tem essas paradas, não sei porquê, mas... Enfim, fazer o quê? Existe, né, mano? Existe. Esse favoritismo, porque é meu peixe, porque... Felizmente é assim, mas fazer o quê? Curtiu o vídeo do cara? Deixa o like lá, se inscreve no canal dele. Conteúdo legal, maneiro. Deixa o like também no meu aí, se inscreve. Maurício Macedo aqui. Valeu, falou!